Esse vídeo vai abençoar a sua vida de tal maneira que você vai perceber a partir de hoje no seu dia a dia e você vai notar o que eu vou falar aqui. O título desse vídeo é para ajudar você a ser abençoado, porque uma pessoa com a fé paralisada, ela não conquista, ela não recebe bênçãos, ela não tem vitórias para contar, porque ela fica limitada completamente à situação que ela está vivendo, né? A fé é o que impulsiona você a ir em frente, a fé é o que te capacita a vencer, a fé é o que abre portas na sua vida, é o que abençoa você grandemente. Mas se você tem uma fé neutralizada, você não sai do lugar, você não conquista nada, você não vê a diferença na sua vida, você não consegue dar um passo, né, além do humano. Quando nós falamos do mundo espiritual, a fé é o que vai à nossa frente, a fé é a nossa arma de guerra que abre os nossos caminhos e que nos abençoa. E eu queria ler para você o que está escrito no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então você observa que Jesus ele está citando nesse versículo a timidez. A timidez, ela expressa falta de confiança em si mesmo. Vou repetir, a timidez expressa falta de confiança em si mesmo. E a timidez, ela nos diminui. Ela diminui você. O tímido sofre porque ainda que ele tenha, brilhantes ideias, ou ainda que ele tenha, eu diria, uma mente brilhante, ele vive acorrentado ao medo, à alma medrosa, porque a timidez faz a pessoa ficar intimidada. Às vezes ela tem muito para dar, mas ela não dá, porque a timidez não deixa isso sair dela. Então, tem medo, por exemplo, das piadas ou das piadinhas que vão fazer a respeito dela, se ela se posicionar ou falar abertamente sobre um determinado assunto ou expressar a opinião dela a respeito daquilo. O tímido, ele não deixa a palavra de Deus expulsar suas limitações, mas limita a palavra de Deus às suas próprias pequenez, de mentalidade, de visão, de tudo. Então, o nosso Senhor, dirigindo-se aos discípulos, ele disse: por que sois tímidos? E por que vocês não têm fé? O tímido não compartilha o que ganhou, a salvação. Você recebeu a salvação, mas você não compartilha isso com outras pessoas. Porque você é tímido, você tem vergonha de falar daquele que te salvou, resgatou você da morte, mudou a sua vida, mudou a sua história. Tem um exemplo no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 8, que fala sobre 4 leprosos. Esses leprosos, eles estavam numa situação super complicada e eles precisavam tomar uma decisão. Eles estavam com fome e havia o acampamento dos inimigos que eles corriam risco de vida. Eram 4 leprosos contra vários inimigos. Então, eles queriam chegar até o acampamento, mas poderiam morrer, ser atacados e morrer. Mas se eles ficassem também ali, eles iam morrer também de fome, do mesmo jeito, né? E a palavra diz assim: então disseram uns para os outros, quer dizer, os 4 homens leprosos conversando, e um falou com o outro: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã,
seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Então, os leprosos se encorajaram, entraram no acampamento, comeram de tudo porque os inimigos já tinham ido embora. Você vê como Deus faz a obra. E aí eles falaram, nós temos que falar do poder do nosso Deus. Eles, ao verem tantas bênçãos e farturas, quando eles chegaram no acampamento, eles disseram, ora, a timidez, eles disseram, nós temos que espalhar a palavra, nós temos que falar dessa salvação, mas a timidez não deixa muita gente fazer isso. Então foi a colocação deles. Então disseram, não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Então a timidez faz a pessoa se calar. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. E aí eles disseram, agora pois vamos e anunciemos a casa do rei. Então é anunciar a palavra de Deus. A timidez faz muitos se calarem e deixar que os outros morram no pecado sem a salvação. É isso que muita gente faz, porque por causa da timidez que ela carrega. O tímido tem medo de encarar o problema, tem medo de enfrentar suas batalhas espirituais. Entende? Um ex-tímido dá alegria a Deus, porque ele ousou crer. Ele foi na fé dele, ele creu, vai dar certo, vai acontecer. Então, um ex-tímido, ele dá alegria a Deus. Um ex-tímido, ele deixa de olhar suas limitações, mas ele olha a grandeza de Deus. Ele olha o poder de Deus. Um ex-tímido, ele põe a confiança só em si mesmo? Não. Ele põe a sua confiança 100% em Deus, mas ele faz como Davi, o gigante. Eu vou contra você, eu vou contra os seus problemas, eu vou contra os meus problemas, em nome do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, Davi, ele confiou em si mesmo, mas pôs a sua confiança em Deus. Eu me garanto em nome do Senhor dos Exércitos. O ex-tímido, ele vence os seus temores e os seus medos. Ele vence. Medo de ser rejeitado, medo de ser mal interpretado, e ainda que passe, eu diria, o ridículo, Deus o exalta. Deus o exalta, porque quem o encoraja é Deus, ele depende do Deus Altíssimo. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, da Fiel, eu quero compartilhar com você, para que você depois medite, se você não está só ouvindo, né? Você possa anotar. 21, versículo 8. Mas quanto, ele diz aqui, aos covardes, né? Na Fiel, ele fala sobre os tímidos. Quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aí vai falando a lista. Ele diz assim, o que aguarda é a segunda morte, lago de fogo e enxofre. Então, não entrarão no céu os tímidos. A palavra diz isso. Por isso que você tem que decidir se tornar um ex-tímido. A diferença entre o tímido é que não haverá o reino de Deus para ele. Então você tem que expulsar isso. Eu não estou falando da sua personalidade de tímido, não. Eu estou falando da intrepidez espiritual, porque a diferença entre o tímido é que herdará o reino de Deus. E o ex-tímido é que o tímido não terá nada para mostrar. Não terá nada para mostrar. Então, se o tímido, ele não se libertar da timidez, vai complicar a vida dele. Essa é a diferença entre o tímido e o ex-tímido. Porque o ex-tímido, ele vai herdar o reino de Deus, está prometido para ele. E o tímido? O tímido, ele não vai ter nada para mostrar, ainda que seja salvo. Ele não vai ter nada para mostrar. Então, a salvação que Deus
preparou para você é para você falar dele, espalhar o nome dele para todas as nações. Não seja tímido. Escreva aqui no comentário, ex-tímido, se você é tímido. E se você não é, escreva, Deus é comigo. Sabe por quê? Quando você faz isso, você ativa a sua fé. Seja ousado na sua fé. Se esse vídeo lhe abençoou, compartilhe ele com outras pessoas e não deixe de dar o joinha, o like, gostei.